Parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data. Graça e paz, amada igreja. A palavra de Deus diz lá em Neemias 6:3: estou executando um grande projeto e não posso descer. Nós todos estamos executando um grande projeto, que é a propagação da palavra de Deus. E que isso seja, assim, um selo dentro do nosso coração, na nossa vida, para que, onde quer que nós estejamos, nós possamos lembrar que somos apenas servos e soldados de Cristo. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Pai Santo, porque estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Aquele que temos cometido, Senhor, por pensamento, por palavra, por atitude, por sentimento, Senhor. Que o Senhor nos renove agora, Senhor Jesus. E, ó Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor que prestaremos a Ti nesta noite, Pai Santo. Que a Tua palavra, Senhor, receba, Senhor, no nosso coração um solo apropriado, Pai Santo, para que venha frutificar, Senhor, e produzir frutos, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa que adentrou este lugar, Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor ordene bênção sem medida para a vida de cada um, Senhor. Te pedimos também por aqueles que estão assistindo agora pelas plataformas digitais, Pai Santo, que Tu tenha misericórdia de cada um, Senhor, e fale ao coração de cada um, Senhor. Toma o mensageiro desta noite, toma cada palavra, cada louvor que aqui será feito, porque tudo, Senhor, é um culto que prestamos a Ti. Recebe, Senhor, como oferta suave as Tuas narinas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós temos visitantes no nosso meio, porque eu já identifiquei alguns, apesar de ter retornado, né, há pouco tempo, mas eu sei que tem visitante. Só que eu não sei os nomes, então eu vou pedir que, por gentileza, por favor, quem está nos visitando, se coloca de pé para a gente conhecer. Pronto. Como é que a igreja diz aos nossos visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. É muito... Pode falar, irmão Rubens. Volte sempre. Pronto. É muito bom receber vocês aqui. Que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de vocês e que vocês tenham a oportunidade de voltar novamente à nossa humilde casa de oração, Primeira Igreja Batista de Ilhéus. Nós temos alguns avisos para dar. Primeiro é a Cesta do Amor, né? Não está mais na escada, mas está aqui mais pertinho. Está na entrada do templo, a nossa Cesta do Amor. E é importante a sua doação, meus irmãos. Para você, talvez não faça diferença 1 quilo de alimento, mas para quem vai receber, faz muita diferença. Então, antes de vir para a igreja, passa lá na despensa, passa no armário da cozinha, pega alguma coisa e traz, porque tem muita gente necessitando dessa nossa doação de amor. Tá? A feira missionária, nós estamos hoje de manhã, né, irmã Lourdinha? Nós demos o primeiro passo, que é o lançamento da campanha de missões, e nós precisamos da sua doação em oração,
da sua doação em tempo e da sua doação também em coisas materiais, objetos que a gente possa vender para estar aqui vendendo para ganhar fundos para a gente mandar para missões, que a nossa missões agora é missões estaduais. Então, a Bahia precisa ouvir falar de Cristo. E existem muitos lugares ainda que a gente precisa chegar. E a nossa feira de missionária vai começar a acontecer no final desse mês. E nós precisamos de doações. Então, quem estiver em casa, não traga aquilo que você não usaria. Traga aquilo que você ainda usa. Porque aquilo que você não usaria não serve mais. Então, traga alguma coisa para doar, para que a gente possa vender na feira missionária e assim juntar recursos para mandar para missões estaduais. Também queremos enfatizar que o Ministério de Homens, a MCM, a Mensageiras do Rei e os embaixadores estão retornando. E a todos os domingos, às 5 horas da tarde, no prédio anexo, nós temos reuniões que englobam toda a família. Você pode vir com sua esposa e com seus filhos, e eles vão estar direcionados, cada um, atendendo uma classe, um ministério, para falar ao coração de vocês. Hoje, o irmão Ananias falou que foi uma bênção, né, a união de homens. Né? Houve uma presença de 7 homens, a gente sabe que a igreja tem muito mais, né? Mas agradecemos a Deus por esses 7 que estiveram envolvidos hoje, e que foi uma bênção mesmo, a mensagem, tudo que foi feito ali. Então, venha às 5 horas. Eu sei que é um pouquinho complicado para quem vem de condução, mas a gente sai mais cedo de casa e consegue chegar. As Mensageiras do Rei também, tia Paulinha, tia Maikele, e eu vou dar ajudando também. Vamos voltar nesse período, os embaixadores e a MCM, que está a todo vapor. Não deixe de participar. Tá? Oi? 13, né? MCM? O número está bom. A Unijovem acontece todos os sábados, às 17h30. Ontem eu estive aqui falando num bate-papo gostoso, né, Ana? Já postaram, né? Com os jovens. Mas todo sábado, às 17h30, nós estamos reunidos aqui, nesse santuário, já que o nosso santuário está em reforma. E é uma bênção. Então, se você não pode vir, participe nas redes sociais. Mas, se puder vir, venha apoiar os jovens da nossa igreja. Tá? Domingo nós temos a EBD às 9h. Nós já temos classe presencial dos Sementinhas da Fé, juniores, adolescentes também retornou, com a irmã Nina, e adultos. Nina Iranildes. E está sendo maravilhoso esse retorno. Embora a gente siga todos os protocolos, e aí não pode abraçar, não pode tocar, não pode compartilhar nenhum objeto de um e de outro, mas o Senhor tem ministrado no coração de quem tem vindo. Então, não deixe de fazer parte. Venha participar conosco. Classe de batismo, todos os domingos, às 17 horas. Caso você queira fazer parte dessa classe, todos os domingos, às 17 horas, com o pastor Robson, classe de preparação para o batismo. Tá? E ficou combinado de que todos os domingos, após culto, nós teremos, então, uma cantina. Hoje está bem propício o friozinho. Nós vamos ter um caldo delicioso, né, pelo Ministério de Finanças, que está preparando. Mas, quando você vier para a igreja, traga um extrazinho no bolso para você estar ajudando aos ministérios, também participando conosco desse lanche. Líderes da MCM, líderes da Mensageiras do Rei, embaixadores, jovens e homens, e a promotora de missões, terão uma reunião às 19 horas, na terça-feira agora, dia 29, com o pastor convoca vocês, ok? Não faltem os líderes, porque precisam tomar decisões importantes. Queria comunicar à igreja que a irmã Mary Ruth deu uma melhorada, né? E eu tenho certeza que foi pelas orações dos justos, que a gente continue orando por Mary. Ela está hospitalizada no Hospital São José, mas que a nossa oração chegue aos céus pela vida dela. Não só dela, como de outras pessoas que possam estar doentes, né, dentro da nossa igreja ou fora da nossa igreja, que a gente não cesse de orar pelos enfermos, porque
A nossa obrigação como servos do Deus vivo é estarmos intercedendo pelos enfermos. E agora eu vou convocar a igreja para estar lendo aí comigo o tema e a divisa de missões estaduais. Está aí no boletim que vocês receberam. Vamos lá? O tema aqui no boletim está incompleto. Tia Lourdinha, você me ajuda? Porque eu não sei a outra parte. Ainda não aprendi. Reaja. Vamos reconstruir? Isso. Então, vamos lá. Qual é o tema? Reaja, vamos reconstruir. Ficou mais ou menos. Vamos falar de novo. Reaja, vamos reconstruir. Tem a ver com a nossa divisa, que está escrita lá em Neemias. Neemias, a gente sabe que foi alguém que reconstruiu, né? Então, vamos lá? Estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Neemias 6, versículo 3. Nós agora vamos continuar a adoração que já iniciamos com o grupo de ministério de louvor da igreja. Isso. Graça e paz, Igreja de Cristo. Vamos ficar de pé essa noite, exercitar nosso diafragma para adorar o Senhor com cânticos. E a gente canta com mais alegria e inspiração. Vamos aqui dizer, cantar. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Que isso perdure, né, em todo o tempo em nossas vidas. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem a morte nem vida, anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo,
outra poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Que nada nos separe desse amor. Cada dia estejamos mais unidos como igrejas fortes. E ainda vamos entoar um cântico. Não, vocês não se cansaram ainda, né? Então fiquem em pé. Vamos adorar com o teu povo aqui presente para declarar que pertencemos, né, a esse Deus. Somos o povo de Deus, povo seu. as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Deus seja louvado, adorado, exaltado em todo o tempo. Podeis assentar. Neste momento, nós teremos o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas ao Senhor. É um momento de fidelidade. Os nossos visitantes fiquem à vontade e os nossos membros, e se os visitantes também quiserem participar, fiquem à vontade.
mas é um momento em que nós devolvemos à casa do Senhor aqui um pedaço, uma parte daquilo que Ele tem nos dado com tanto amor. Eu gostaria de convidar o diácono Escalado. Irmã Ana Isabel. Não, irmã Ana Isabel não pode, que ela vai cantar. Everaldo, Ananias. Vamos agora fazer esse momento de ofertório. Do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando no meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quando tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu rei. Pai querido, bendito e amado, mais um momento, ó Deus, nesse segundo momento do domingo, Pai, ao qual estamos reunidos na Tua casa de oração, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para a Tua boa e bendita palavra, Pai, que tudo que venha a ser falado nesta noite possa tocar, florescer os nossos corações, que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, ó Deus. Apresentamos em Tuas mãos os dízimos e ofertas, que o Senhor abençoe os lares dos Teus servos aqui depositaram, Pai, aqueles que não puderam estar aqui presentes, que o Senhor possa estar tocando cada um deles e possa estar nos alcançando, Pai, onde quer que nós venhamos a estar. Muito obrigado por tudo. Continua conosco essa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus.
Nós teremos agora uma canção com gratidão, né? Entoada pela irmã Ana Isabel. Graça e paz, igreja, amém? A palavra de Deus em João 6:68 diz, quando os discípulos, alguns discípulos dispersam, né, porque Jesus diz como é que tinha que segui-lo, eles desistem, e Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? E aí Pedro diz assim, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? E em Isaías 6:8, a partir do 8, a partir do 7, que Isaías tem um encontro, né, com Deus. Ele é escolhido e consagrado profeta. Ele diz que com a brasa tocou a boca, e eis que tocou os lábios, que ele disse que tinha lábios impuros, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disto, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai. Quando o Senhor te chamar, aliás, o Senhor já nos chamou, então não rejeite a voz do Senhor, vá. Tem pessoas que precisam ouvir. Hoje foi a abertura de missões estaduais. Há muitos que precisam conhecer essa palavra. Não importa para onde Deus te mandar, você tem que ir e fale do amor dele, porque há muitos perdidos, muitos que precisam ouvir. Nós vamos então a uma canção que diz, Senhor, para onde vou? Do grupo Logos. Eu creio que muitos conhecem. Quem conhecer pode cantar também. Senhor, para onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. Ó Senhor, pra onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens a palavra da vida. Um mundo que nada pode oferecer, que nada pode dar, mas pode crer
Que Deus continue usando a tua voz para o louvor dele, Ana. Neste momento nós queremos convidar o irmão Edivaldo, que nos trará a mensagem desta noite. Eu quero pedir à irmã Nina que faça uma oração para que Deus use o vaso dele. Ei, pronto. Oremos, curvemos nossas frontes. Pai, nós mais uma vez elevamos nossos pensamentos ao Senhor, pedindo ao Pai mais uma vez que o Senhor use o teu servo para trazer a mensagem vinda, Senhor, dos céus, vinda de ti, e que fale aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Complete os nossos corações, nossas vidas, enriqueça nosso viver e que possamos mais uma vez ser desafiados a praticar as tuas verdades, ó Pai, em nossa caminhada. Usa teu servo, continua abençoando a tua igreja e nos ajuda, Pai, a cumprirmos, Senhor, a tua missão. Nos ajuda, nós te louvamos no nome de Jesus, te adoramos, te amamos por tudo que tu tens feito, que farás, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos e permaneça para sempre. Meus amados, é sempre uma alegria estar comunicando a palavra do Senhor. E também uma responsabilidade muito grande, porque a palavra precisa primeiro falar para o pregador, porque a gente deve testemunhar na palavra de Deus. Então eu gostaria de compartilhar nessa noite, já oramos, dessa palavra que é bendita, que é plena, para que a gente possa vivê-la dia após dia. Temos aqui alguns visitantes, no início já foram apresentados alguns. Eu tenho aqui algumas fichas, não sei se são os mesmos, mas de qualquer forma, eu tenho aqui Flávio Arante, ok, seja bem-vindo, Flávio. Juan, ou Luan? Ivan de Oliveira Lima, né? Ok, Ivan. Então, seja bem-vindo, Ivan. Zilda, bem-vindo, Zilda. Alguém mais nos visita nessa noite? Ok, então sejam todos bem-vindos e continue retornando sempre a essa casa, um lugar de oração. Meus irmãos, gostaria que a gente abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 a 50. Ok? Depois nós vamos ler um versículo de Efésios 3, 19. Tá? Assim diz a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora.
E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Efésios 3:19 diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que esta palavra se aplique na nossa vida, na nossa caminhada como cristão. Amém? Amados, eu estava meditando nessa palavra e encontrei algumas atitudes interessantes. Primeiro que nós estamos em um contexto em que Jesus está chamando a atenção dos discípulos para o que estava acontecendo. Na verdade, esses discípulos não eram ainda os seus, eram de João Batista, mas ele estava falando justamente daquilo que João Batista representou e por que ele se tornou tão importante nesse contexto da história em que Jesus assume o seu ministério. A gente sabe que João Batista é o precursor. Ele vem antes, vem preparar os caminhos do Senhor, mas ele se encontrou com pessoas, manifestou o amor de Deus, falou da glória de Deus, mas nem todos quiseram dar ouvidos. Inclusive, muitos fariseus olhavam atravessados para ele. É claro, para eles era mais um que estava ali importunando e criando alguma situação, certamente não muito desejada por esses fariseus. Mas Jesus vai justamente mostrar que é necessário, sim, falar, não só falar, mas dar testemunho do que Deus tem feito, do que Deus fez e do que há de fazer ali no meio daquele povo. E, é claro, enquanto ele falava, tinha ali também no meio um fariseu que se tocou. Esse fariseu se sentiu tocado, porque a palavra começa dizendo que o fariseu rogou a Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então não foi um simples dizer, Senhor, entra aqui, vem aqui, vamos almoçar aqui. Não, foi um pedido, foi uma solicitação,
foi algo que nasceu de um desejo, de uma vontade, de um querer estar com Jesus. Certamente foi tocado pelas palavras do Senhor, aquele fariseu. Mas ele é um fariseu. E a gente diz que uma vez fariseu, sempre fariseu. Não muda. Não vamos também generalizar, porque muitos judeus se converteram e alcançaram a salvação. Mas é interessante porque é a partir daí que Jesus começa a ver o comportamento, a vida, aquilo que diz respeito às pessoas enquanto elas estão convivendo entre si ou na presença do próprio Jesus, que é, claro, aquele que faz a diferença nesse momento. Então, aqui nós temos duas pessoas que procuraram Jesus. Primeiro, o fariseu, que chamou, Jesus entrou, sentou à mesa, mas tem uma outra personagem aqui muito importante, que é a mulher. Uma mulher que não tem nome, é simplesmente a mulher. Ela estava na rua, certamente, enquanto Jesus falava, e ela ouviu o que Jesus falava. E quando ela sabe que Jesus está na casa do fariseu, sentado à mesa, já se preparando certamente para a refeição, ela entra. E é interessante porque os dois, eles são devedores de alguma coisa. Para o fariseu, isso talvez não se aplique, porque ele poderia pensar, bom, eu sou um fariseu, né? Justificado pela lei, eu sou alguém que segue aquilo que a palavra de Deus orienta, então estou bem. Mas imagine aquela mulher, uma prostituta, que entra na casa de um fariseu. É muita coragem. Ela soube que Jesus estava naquela casa e ela entra. Eu fico pensando, será que ela não pensou também consigo mesma? Aquele fariseu não é lá essa coisa toda, não. Vou entrar lá e vou fazer aquilo que eu quero fazer. E ela então se prepara para isso. Ela leva o perfume, leva um unguento, né, que era certamente caro, não era uma coisa barata de se adquirir. E ela entra. E ela começa então a fazer algumas coisas interessantes naquele contexto. Por quê? Porque ela sabia da sua dívida, ela sabia da sua vida, ela conhecia os seus pecados e ela estava ali agora na presença do Senhor. Na verdade, ela não estava diante do Senhor, ela estava atrás dele. Olha só que situação. Ela estava por detrás. E aqui eu destaquei 7 atitudes dessa mulher. A primeira é que ela se coloca atrás do Senhor. Não estar diante dele por não ter a dignidade, a condição moral de olhar para o Senhor, de fitar nos seus olhos. Ela é reconhecedora do seu pecado, da sua condição de mulher pecadora. E ela se coloca por detrás. Segundo, ela se coloca aos seus pés. Significa que essa mulher está em uma posição de prostração, de quem está em uma postura de quem se humilha diante daquele que ela ouviu e naquele momento reconheceu na sua autoridade de Senhor. Terceiro, ela está chorando. Ela poderia estar sorrindo naquele momento, poderia estar fazendo festa. Olha, encontrei o Senhor, vamos fazer uma festa. Naquele momento, não. Naquele momento, ela está chorando.
ela precisava chorar. Ela precisava derramar as suas lágrimas, porque essas lágrimas, elas teriam um fim. Elas serviriam para regar os pés do Senhor. Regar os pés do Senhor. Por que não o cabelo e sim os pés? Não era uma prática comum da tradição judaica. Mas ela estava regando os pés do Senhor com as suas lágrimas. E estava enxugando, nos 5 atitudes, a quinta, ela estava enxugando os pés do Senhor com os seus cabelos. Geralmente, o judeu oferecia uma toalha. A sexta atitude é que ela beijava os pés do Senhor. E a sétima é que ela ungia os pés do Senhor com unguento. Todas as atitudes dessa mulher demonstram um sentimento de entrega, de humildade, de arrependimento. Esta mulher está contrita diante do Senhor. Ela está concentrada naquele momento. Ela não está em devaneio. Não é uma louca, não é uma insana. É uma pessoa que ouviu a voz do Senhor e disse: essa é a minha oportunidade. Como Zaqueu, que viu o Senhor e disse: essa é a minha oportunidade. Como aquele paralítico que disse: preciso ver o Senhor. Aquela era a sua oportunidade. Meus irmãos, Deus nos apresenta muitas oportunidades para que a gente possa chegar até o Senhor. E estar aos seus pés. Nada melhor do que estar aos pés do Senhor. Esse é o lugar mais abençoado que pode existir. Alguém pode dizer: não, mas espera aí, estar aos pés é estado de submissão. Estar aos pés é a posição apropriada para aquele que se coloca em uma condição de humilhação. E essa humilhação aqui, meus amados, não é aquela de se curvar diante da imposição do poder, da arrogância ou da prepotência humana, mas se colocar na presença de Deus como aquele que reconhece a sua soberania. Ele é o Senhor e nós devemos servi-lo. E agora a gente vê por que esta mulher, com as suas 7 atitudes, chama a atenção de Jesus. Porque ele vai dizer ao fariseu, Simão, olha só o que aconteceu. Eu cheguei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Prática judaica. Por que será que o fariseu não fez isso? Esse fariseu não era um ignorante. Eu cheguei a pensar que ele não tinha um verdadeiro propósito naquele momento. É claro que o texto não diz isso. Mas sim um fariseu que conhece a lei judaica, que segue, por que não praticou aquilo que é comum dentro da tradição e preferiu deixar que acontecesse uma situação para que ele fosse humilhado? Essa é a verdade. Jesus olha para aquele fariseu e diz para ele, como se dissesse: eu não entendo, você não me deu água para lavar os pés.
Você não me deu um beijo, ósculo, o beijo da paz, né? Que o judeu conhece tão bem. Ainda hoje se pratica esse ósculo. É interessante porque em algumas culturas isso é estranho para quem não tem esse costume, essa prática, né? Isso é muito comum nas culturas. Alguns herdaram isso, eu creio que o italiano também acabou herdando um pouco dessa prática cultural. É interessante, quando eu estava estudando, aí tinha um amigo italiano, e quando a gente ia para os lugares, né, fazer trabalho, missão, ele dizia assim: olha, isso aqui é brasileiro, viu? Não é para ficar dando beijinho não, porque não é da cultura dele não. Mas era comum dar 3 beijos. Isso, claro, no rosto. E isso representava o quê? A acolhida, o sentimento de identidade, aquele pertence a esse grupo, a essa cultura, faz parte de uma comunhão. Isso é próprio de uma vivência nacional, ou seja, de um povo. Então aí Jesus vai colocá-lo diante de uma parábola, um conto, né, para falar da situação que está presente naquele momento. Nós temos uma mulher pecadora e nós temos um fariseu que acha que não tem pecado, que é o mais puro dos puros, o mais santo dos santos. E aí, é claro, Jesus diz, ok, deixa-me ver lá. Ok, então aí no verso 41, ele começa a falar: um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 e outro 50. E não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Olha só que pegadinha para um fariseu, né? O que é que esse fariseu ia dizer para Jesus? Senhor, mas é claro, é evidente, né, que o Senhor vai perdoar daquele que deve mais. Esse aí vai ficar bem mais gratificado. Não, olha, né? É claro que alguns poderiam até dizer, não tem nem como pagar. Tem coisa que você não tem como pagar. E Jesus vai dizer, é isso aí. Então veja o que é que acontece. Se o conhecimento daquele fariseu tivesse de fato focado na compreensão do ato de Jesus, em saber que Jesus estava ali realizando uma ação que não era meramente um ato religioso, que não era um fazer voltado para a tradição, para o costume local, entenderia certamente que aquela fala dele estava diretamente ligada à sua prática, à sua maneira de agir. Era ele que deveria reconhecer diante de Jesus o seu enorme pecado, a sua enorme falta. Mas não era isso que a cultura judaica via. Não era dessa maneira que se entendia, no contexto da religiosidade judaica, o pecado. O pecado estava naquele que corrompia não só um valor moral, mas, sobretudo, legal. Feria a lei. Por isso que era importante para Jesus demonstrar naquele momento que o perdão era necessário para quem se sentia mais pecador.
E naquele contexto, era a mulher que se sentia mais pecadora. Ela poderia até olhar para aquele fariseu e dizer assim: estou diante de um homem santo aqui, mas eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Estou na presença do Senhor. E é interessante que Jesus fala tranquilamente. Jesus fala calmamente. Mas o fariseu está irado com aquela situação. Ele não está gostando nada. Aquela mulher é uma invasora na sua casa. É uma pecadora, alguém que corrompe os princípios de valores morais e legais. E ele está ali agora numa situação difícil com o Senhor, seu convidado. Então, quem é mais perdoado, ama mais. E aquela mulher demonstrou o seu amor. E demonstrou com gesto simples. Demonstrou com ação verdadeira. Então, a vergonha do fariseu aparece justamente na sua condição de indigno. Ele não é digno de estar na presença do Senhor. Imagine, Jesus agora reconhece que aquela mulher, sim, é digna de estar na presença dele, e não o fariseu. Vamos olhar aqui a garganta. Ok? O fariseu fracassou no seu propósito. Fracassou. E a mulher teve êxito. Imagine se você tivesse no pensamento daquela mulher. Ela estaria entrando ali e ela pensando: e agora? O que é que vai acontecer? Uma coisa pode acontecer. É Jesus não me dá bola. Outra coisa é esse fariseu me botar para correr. Imagine. Mas aí, o que é que a gente pensa quando esse pensamento não é o dela? É que talvez ela não tenha realmente pensado isso. Porque ela se preparou para aquele momento. Ela foi buscar o perfume, o unguento, para poder estar ali naquele encontro. Então, certamente, esta mulher estava muito confiante. E aquilo que acontece nesse ambiente demonstra que havia uma preocupação, como sempre houve em Jesus, de fazer com que não só os judeus, mas todos os judeus principalmente, entendessem, talvez não aceitassem, porque isso estaria presente constantemente até a crucifixão, a sua missão enquanto profeta. Mas a identidade de profeta de Jesus é questionada. Se esse fosse de fato um profeta, olha só, saberia muito bem quem é esta que está aí. A mulher estava atrás de Jesus. Que coisa interessante, né? O texto não diz que Jesus se voltou para ela, olhou nos seus olhos e disse: mulher, ajoelha-te, começa a lavar os meus pés, cobre-os com o óleo. Não. Jesus permaneceu da maneira que se encontrava. E a mulher realizou a sua liturgia. Talvez alguns liturgos digam: isso aí não tem nada a ver com a liturgia. Mas é um ato. É um ato celebrativo. É um momento em que aquela mulher se encontra com o seu Salvador. Ela está ali. Mas aquele fariseu
hipócrita, está dizendo: olha aí, olha só quem é ele. Anda com prostituta, com beberrões. E é claro, Jesus já tinha dito que ele não tinha vindo para salvar aqueles que já se achavam salvos. Ele tinha vindo para curar, sarar os feridos, dar vigor, restaurar, salvar os necessitados. Todos que estavam em busca do Senhor, ele acolheu a todos. Nenhum foi dispersado, abandonado. Todo aquele que chegou ao Senhor, esperando receber dele a porção necessária para viver na sua presença e estar aos seus pés, encontrou nele conforto e amparo. Resposta digna de um Deus. Por isso que o fariseu, quando questiona a autoridade de Jesus, ele questiona porque ele não aceita uma outra autoridade que não seja aquela que foi dada pelo próprio Deus e que eles retêm como proclamadores da verdade que está fundada na lei mosaica. Mas aí Jesus, ele não só perdoa os pecados, mas ele salva. Isso é que é importante. Jesus salva aqueles que vão ao seu encontro em busca de perdão. Porque quando perguntam quem é este que até pecado perdoa, aí a gente entende o que é que se passa na cabeça do fariseu. Ninguém mais perdoa pecado senão Deus. Como é que alguém vem e diz assim: olha, os teus pecados, os teus muitos pecados estão perdoados? Já pensou? Alguém tem dúvida que é Deus que perdoa os pecados? Não, ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que Jesus Cristo é Deus, Verbo encarnado? Não, ninguém tem dúvida. Deus, ele manifesta a plenitude, olha o verso 19 de Efésios 3, ele manifesta a sua plenitude no tempo. Então, se Deus perdoa, ele salva. Porque é completa a sua ação diante do pecador arrependido. Então Jesus deixa claro que o que salva aquela mulher é a fé. Não é outra coisa. O que salva aquela mulher é a fé. Essa fé salvadora, ela brota da escuta da palavra. Brota da experiência vivida. Aqueles que estiveram em contato com o Cristo, que fizeram a experiência com Ele e que testemunharam dele, foram salvos mediante a fé. Porque acreditaram. Acreditaram naquele que manifesta plenamente o amor do Pai.
Então, a palavra de Deus alcança aquele que busca a salvação e espera em Deus a plenitude da vida eterna, a plenitude da eternidade em Deus, estar nele plenamente. Aquele que está pleno de Deus e professa a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, encontra a salvação nele. Será que aquela mulher estava plena? Ou estava vazia? No momento em que ela estava ali, cumprindo aquele rito, não uma ritualística legalista, mas fazendo aquilo com a plena consciência da sua fé. Será que aquela mulher, ela estava plena ou ela estava vazia? Efésios 3:14 diz que Paulo ora a Deus pedindo que os cristãos eles fossem abençoados com força interior, entendimento, discernimento e com excelência espiritual. Olha só, quanta coisa. Paulo estava dizendo, olha, Senhor, é necessário que cada cristão viva isso, Efésios 3:14. Porque é essa oração que fortalece a igreja, que forma a comunhão, que impulsiona as pessoas para vivenciarem em Cristo esta experiência, este momento sublime de quem reconhece a sua pequenez e se coloca diante do Senhor que salva para viver na sua plenitude. A mulher saiu dali cheia da plenitude de Deus, justificada pela operante graça do Pai. É assim, meus irmãos, que Deus faz. Quem era aquela mulher? Certamente todos conheciam ali uma pecadora, uma prostituta. De repente, aquela mulher vai sair dali salva. É assim que Deus faz. Por quê? Porque o perdido precisa ser encontrado. Não é assim que o pai fala com o filho quando o irmão volta? Esse teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, agora vive. É momento de alegria. E todos aqueles que têm um encontro com Cristo, que recebem esta certeza da fé, certeza da salvação, mediante a graça, vai viver a plena alegria no Espírito Santo. O fariseu saiu como tinha entrado, vazio. Não mudou nada para aquele fariseu. E Jesus demonstrou, mais uma vez, a sua autoridade, o seu poder, sem alterar a voz, sem usar de violência, mas com a sabedoria. Eu fico analisando, eu fico olhando, meu Deus, com algumas exceções em que Jesus é duro, muito duro, né, como no caso do templo, que ele derruba as barracas e expulsa os mendilhões, mas geralmente Jesus resolve questões e situações na profundidade da sua sabedoria. É assim. E aquele fariseu pode até não ter aceitado, mas ele ouviu
o que precisaria ouvir. Ele ouviu, porque foi duro para ele ouvir aquilo ali. Ontem a gente estava comentando, né, o pastor estava dando estudo sobre diáconos, e a gente estava comentando também no momento da morte de Estevão. Quando Estevão faz uma leitura belíssima da história, história bíblica, né? Ele traz todo o relato, praticamente, do Pentateuco, naquele momento, e diz que os fariseus botavam a mão no ouvido para não ouvir aquilo, tapava, ficava... Por quê? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam ouvindo era verdade. E como é que aquele homem rude tinha aquilo tudo na cabeça? É o Espírito Santo de Deus. É Deus se manifestando e dizendo: agora é a sua vez. Fale, manifeste esse amor, proclame, diga que você ouviu a verdade e essa verdade agora faz parte da sua vida. O fariseu, ele não tinha o que falar. Ele ficou mudo diante da verdade, diante do milagre, diante da ação daquele encontro. Mas nós precisamos também refletir sobre essa realidade e nos perguntar sobre o nosso comportamento. Será que eu estou deixando Deus agir na minha vida? Será que eu estou agindo de maneira que a minha ação esteja contagiando os que estão próximos a mim? Quando Jesus falou à multidão, certamente muitos foram tocados ou até reconheceram que precisavam desse encontro com Jesus, mas somente aquela mulher foi capaz de entrar na casa daquele fariseu. Tem muita gente que faz isso. É tocada, mas prefere ir embora. Não se deixa mover pelo Espírito Santo de Deus. Aquela mulher foi movida, porque Deus a conduziu àquele lugar, para que ela pudesse estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor sempre, porque Ele é a nossa plenitude. E nós precisamos viver essa plenitude. Porque é nele, em Cristo, que nós somos aperfeiçoados. Estamos em um processo constante na vivência da santidade. E precisamos fazer com que isso se torne algo do desejo do nosso coração, daquilo que agrada a Deus e que vai nos levar a viver uma vida de fé, de testemunho, de amor e de comunhão na igreja. Eu destaquei algumas plenitudes aqui para a gente refletir. A plenitude de Cristo, em Efésios 4:13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para onde nós estamos indo? O que queremos alcançar? Qual o anseio do nosso coração? Somos imitadores de Cristo? Romanos 15:29. Plenitude de bênçãos. Tem gente que diz assim: fulano é uma bênção, né? Já diz: olha, fulano aí é uma bênção. Existe em fulano a plenitude de bênção?
Ou será que é uma vaga bênção? Deus quer que a gente seja pleno, repleto, cheio. E a gente precisa fazer com que isso se torne uma realidade. Paulo diz: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Olha só, isso ele falando aos romanos, porque ele vai ao encontro dessa comunidade e ele vai dizer: estou levando bênçãos para vocês e eu quero também receber bênçãos. É assim, meus irmãos. Por isso que existe uma prática que hoje está se perdendo nas famílias tradicionais, que era de dar bênção. Né? Bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça feliz. Essas coisas, embora alguns pensem, demodê, bênção é bênção. Não se compra a bênção, ninguém paga a bênção. É dádiva, é presente, é entrega. E se a gente buscar, Deus vai dar. Né? Quem é que pede um pão e ganha uma serpente? Deus dá do melhor para a gente. Então, se a gente pedir bênção, Deus derrama a bênção sobre nós. Jesus deseja que a sua alegria seja plena. João 15:11. Estar em Cristo é permanecer nele, é alegria plena nele. O capítulo 15 de João fala desse permanecer em Cristo. Como os galhos estão na árvore, estão ali. Se os galhos se soltam da árvore e secam, murcham, não servem para nada, porque se desprenderam dessa árvore que é Cristo. E aí Jesus diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa. Quem está em Cristo tem alegria plena. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Meus irmãos, uma pessoa que diz que tem o amor de Deus no coração, mas vive tristeza, é uma pessoa sem Cristo, infeliz. O que diz não é verdade, porque aquele que está em Cristo é feliz. Como para aquela mulher, estar aos pés de Cristo é a felicidade plena. Está aos pés do seu Senhor. Como a sua mãe, Maria, esteve aos seus pés no momento mais duro da sua vida, que foi a morte do seu filho, estava ali, aos pés da cruz. Então precisamos viver essa alegria. E temos também a plenitude de frutos. Olha aí. O nosso Deus é um Deus que providencia tudo. Jesus observa os movimentos de cada um de nós, para ver se estamos produzindo frutos. Senhor, quanto é que eu devo produzir? Você vai produzir dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Mas você precisa produzir. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada fora, é pisada, ela perde o seu fim. E Jesus manifesta isso na pesca maravilhosa, lá em Lucas 5, de 6-7, e diz: e fazendo assim, ou seja, após lançar a rede, onde Jesus tinha mandado, apanharam uma quantidade de peixe que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar.
e foram e enxergaram, encheram ambos os barcos de maneira que quase afundaram. Olha que coisa, que alegria, que maravilha. Agora eles estavam plenos de frutos, eles estavam ali satisfeitos porque Jesus tinha dado para eles aquele momento que eles buscavam, que eles queriam, mas que pareciam algo tão incerto, tão improvável. Mas o Senhor, no momento certo, Ele te diz o que fazer, como fazer, para que os frutos sejam colhidos. Então nós precisamos colher os frutos, porque nós precisamos também dar frutos. Tá? Um dia eu ouvi uma palestra de um filósofo, Cortella, né, o Mário Sérgio Cortella. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, vaca não dá leite. Né? Por que a gente fica achando que vaca dá leite? Se você quiser, você vai ter que ir lá tirar. Fica achando que ela vai chegar na sua porta, né? Como num filme desses aí de Charlie Chaplin, que a vaca entra pelo corredor e ele só precisa botar o vasinho de baixo que ela mesmo aperta o peito e o leite cai. É mágico isso? Né? Não é assim que funciona. O leite está lá. Vá tirar, porque senão você vai morrer de sede, ou pelo menos falta de leite, né? Se é que alguém vai saciar a sede com leite, mas você precisa ir lá e tirar. Dê frutos. Afinal de contas, que árvore você é, se não dá fruto? E a pergunta que eu faço é, você vive a plenitude ou vive a penúria? Como é que você vive? Será que a sua vida é uma vida plena? Cheia do amor de Deus? Em todos os momentos você consegue perceber isso? Que Deus está a todo instante nivelando o curso da sua vida, dizendo assim, opa, faltando um pouquinho de água aqui, vou completar. Está sempre cheio. Isso é importante para a nossa vida como cristão. Deus está o tempo todo nos preenchendo. O seu Santo Espírito está agindo em nós e nos movendo a cada instante para que a gente possa ir produzindo. Uns 30, outros 50, outros 80, outros 100, mas todos precisamos produzir. Se não produzimos, meus irmãos, não servimos para nada nesse mundo. Somos inúteis, engordados como porcos, esperando o dia da matança. Eu só lembro do livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Né? Que aí o porco, o grande chefe, estava lá e dizendo, vocês façam isso, façam aquilo, mas ele mesmo só engordando e ficando lá na sua. Porque ele queria mais era mandar. Mas o dia dele ia chegar. Né? Por quê? Porque a gente precisa entender quem é quem no contexto da vivência eclesial, da vivência da igreja, na comunhão, na vida da própria igreja. Uns simplesmente participam, mas outros se sacrificam. Né? É o que acontece com a história da galinha e do porco. Porque aí vão fazer uma festa para agradar o dono da fazenda e a galinha disse, e aí? Vamos fazer o quê? Aí, é claro, né, o porco ficou pensando, a galinha disse logo, vamos fazer um omelete. Ok? Omelete? Aí o porco pensou, omelete não sei não. Por quê? Porque a galinha disse logo, eu entro com os ovos. E você com o bacon. É claro. Quem era que ia ser sacrificado? O tal do porco. Porque bacon só cortando e tirando.
Não dá para quebrar e jogar a casca fora. E aí a gente vê quem é que está envolvido e quem é que simplesmente está, né? Infelizmente, na igreja é assim também. Tem muita gente que só está, poucos envolvidos. Porque quando se envolve e produz, Jesus exige mais e mais. E você parece que não tem tempo. É aquela coisa de espremer, sabe? Eu fico pensando sempre nesse pessoal que vende caldo de cana. Um dia eu fui comprar o caldo de cana e o cara passou uma cana uma vez, né? Passou a segunda, passou a terceira, na quarta ele ainda torceu o negócio da cana, que o negócio saiu lá já esfarelando assim. Só tinha um bagaço. Eu disse, rapaz, esse não perde nada, né? Esse não perde nada. Ele vai vender o caldo dele e tirar 100%. E eu lembro que meu pai dizia, né, em relação a não perder nada, que do porco não se perdia nada. Ele dizia assim, tinha uma expressão que ele dizia, salgar o porco com o tocinho do próprio porco, alguma coisa assim. Acho que era isso, salgar o porco. É um pouco isso. É como se ele dissesse, olha, é o porco que vai fazer com que aquilo que eu poderia usar uma outra coisa aconteça a partir dele mesmo. Tá, entende? Então, não se perde nada. Mas nós, como igreja, podemos e devemos pensar o seguinte: quando pensamos que estamos perdendo alguma coisa, é porque de fato estamos ganhando. Se a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus. Tá? Porque tem muita gente que acha que perde. Eu estou perdendo tempo. Porque eu vou e ninguém vai. Porque só eu faço. Porque... Faça. Não resmungue. Faça. Tenha atitude. Aquela mulher teve atitude, pecadora. Pode ser que alguns digam, eu não cheguei a esse nível de pecado, pelo amor de Deus. Não é chegar a um nível de pecado, é reconhecer que é pecador. Tá? Porque senão a gente corre o risco de achar, como aquele fariseu, que está tudo bem, eu sou tal, né? Não preciso me preocupar com isso. Mas Deus está te cutucando para que você saia do seu estado de conforto e procure viver na sua vida de cristão o verdadeiro testemunho, a verdadeira fé, o verdadeiro compromisso, e entenda que o chamado que ele faz a você é para que você seja filho dele, para que você seja parte da sua comunhão, ou seja, estar em Deus com ele, e que você vivencie isso na sua presença, no lugar onde você está. Faça isso, meu irmão. Entenda que essa é a vontade de Deus para que a vida seja plena, seja alegre, seja satisfeita nas nossas atitudes, no nosso fazer. Só para a gente concluir, eu lembro que quando eu estava estudando, eu ouvi alguém dizer que não tem como se livrar do pecado. Alguém falou, olha, o pecado é uma coisa que está tão presente na vida das pessoas que não tem como o homem se livrar. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que quando você está na presença dele, contrito, pleno do amor dele, todas as coisas são mudadas. Tudo é transformado. E a gente sabe disso, porque a própria palavra nos garante isso. Não somos os mesmos quando nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que ele é o nosso Deus, e a partir daí firmamos com ele um compromisso
para dizer, de hoje em diante, Senhor, eu quero viver na tua presença e ser fiel a ti. Que sejamos fiéis ao Senhor, que sejamos contritos à sua palavra e que Ele hoje e sempre nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Só. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Os momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos encher, Senhor, da tua palavra. Santo Deus, obrigado, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Santo Deus, queremos te pedir, ó Deus, por cada família que está aqui, ó Deus, presente, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante toda a semana, Senhor. Abençoa também todos os que estão assistindo na live, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor. E que nós possamos ser cada dia mais obedientes e fiéis a Ti, Senhor. Nos conduza para a nossa casa, Senhor, em paz. Nos leve, Senhor, e nos guarde e nos livre de todo o mal. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.